Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos. Convido os irmãos a abrir no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 12. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do verso 12. A palavra de Deus diz assim: De novo lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde veio, nem para onde vou. Palavra do Senhor. Amém. Bom dia a todos. Bom dia aos irmãos, bom dia a todos que estão nos visitando. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continue em nosso meio. A gripe passeou lá em casa, meu filho e a minha esposa não estão aqui conosco hoje. Quando ela passou, ela tinha saído, né? Não estava lá não Deus me pegou não. Mas pedindo a Deus aí, os irmãos estejam orando pela recuperação deles. Estava uma sinusite bem atacada lá hoje. Dormiram muito mal. Deus nos abençoe e abençoe eles lá. E eu estou assim, né? Vendo uns irmãos aí, jovenzinhos mesmo, sem blusa. Eu estou aqui com duas blusas, morrendo de frio. Irmãos, alguns já tiraram a blusa, outros sem blusa, né, Jane? Os irmãos, os rapazinhos aí, muito bom. Sou bem friorento. Então vamos tratar juntos, meditarmos juntos um pouquinho do que Jesus tem para nós, que Deus tem para nós hoje. João capítulo 8, versículo 12. A gente vai focar um pouquinho, bem bastante nesse versículo 12. De novo, lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. No Evangelho de João, tem umas 7 declarações de Jesus aí, não é, Léo? Um estudo que você está dando no grupo lá. Jesus, ele começa dizendo, né, que eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, que nós vamos tratar hoje, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Isso tudo é o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Êxodo, no capítulo 3, no versículo 14, quando Moisés tem um encontro com o nosso Deus poderoso na sarça ardente, e ele diz: o que eu vou dizer? A quem vou dizer que me enviou? O próprio Deus diz para ele: assim dirás, a parte B do versículo, assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Voltando um pouquinho para o Evangelho de João aí do capítulo 1, de 1 ao 5, começa dizendo assim, olha, Evangelho de João, de 1 ao 5, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. A luz
resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra elas. Esse é o nosso Deus. Quando Jesus ele fala, eu sou a luz do mundo, uma declaração de Jesus, uma declaração e uma afirmação muito forte naquele contexto. Uma afirmação que se opõe às trevas espirituais que envolvem a humanidade. Uma declaração que revela Jesus como única fonte de luz, a qual nos levará à vida eterna com Deus. A luz demonstra que, com Jesus, a ignorância do pecado a ignorância e o pecado são revelados. Já não estamos na escuridão. Vou pedir aos irmãos, por favor, aqueles que estão próximos ao apagador, apague a luz aí, por gentileza, só para a gente ver como que vai ficar aqui. Quem estiver próximo, apague por gentileza. Imagina, quero que possamos imaginar se estivéssemos aqui reunidos à noite, uma reunião à noite, e de repente acaba a energia, e vocês não estavam sem o seu celular, não têm mais o celular, e de repente aquela escuridão no meio de todos aqui. Imagina isso um minutinho. E de repente alguém fala assim, fogo, e você tem que sair por aquela porta. Pode acender novamente. Obrigado, irmãos. Você imaginou uma situação dessa, uma situação de trevas total, que você tem que sair correndo de qualquer maneira para se salvar? O que iria acontecer? As crianças, os idosos iam ficando para trás e as pessoas passando por cima de uma certa forma, de qualquer jeito, para poder se salvar, porque estão com medo da morte. E assim é no mundo espiritual. Quando nós não temos Jesus, não tínhamos Jesus em nossa vida, estávamos andando em trevas, sem luz, desesperado por algo, desesperado pela salvação, mesmo sem saber. O ser humano, ele tem uma necessidade imensa de Deus. Aí é onde as pessoas procuram em todo tipo de forma, em todo tipo e qualquer coisa aí fora, buscam o prazer no sexo, prazer nas drogas, o prazer em todas as coisas que são ilícitas, buscando uma alegria, buscando alguma coisa, quando não vão encontrar, porque somente em Jesus nós vamos ter a luz para a vida eterna. Esse é o nosso Jesus, e essa afirmação de Jesus, que eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a luz que dissipa a escuridão física e principalmente a escuridão espiritual, que muitas das vezes parece que estamos acesos, estamos atentos com muitas das coisas, mas há uma cegueira espiritual. Olha aí fora, muitos colegas nossos, às vezes amigos que gostamos de estarmos juntos, de conversarmos, quando ainda não tem essa luz de Jesus, esse entendimento, você consegue ver nitidamente a necessidade deles em busca de alguma coisa para se salvar. Jesus é a luz que ilumina o caminho da salvação, porque Jesus é a própria salvação. Sem Ele, meu irmão, o Leozão disse aqui, falando, exaltando Jesus, sem Jesus, irmão, não tem salvação. Não adianta buscar em outra coisa, querer um outro caminho que vai nos levar para a perdição. E o interessante, quando eu disse aqui para apagarmos as luzes, que quanto mais próximos nós estivermos da luz, que é Jesus, mais imperfeição nós enxergamos em nós mesmos. Não é enxergar a imperfeição do meu irmão, ou da minha irmã, ou dizer o que ele fez, ou o que ela deixou de fazer. Eu tenho que olhar o que eu tenho feito. Onde eu tenho errado. Já viram aí também, quando alguns dos atores vão para se apresentarem, e passam primeiro em um camarim, não é isso? Aí eles vão ali, se maqueiam todinho, fica aquele homem bonito, sem imperfeição, aquela pele, mulheres também bonitas. A
apenas uma maquiagem. No outro dia, quando lavar tudo ali e chegar bem próximo ao espelho, onde estiver bem iluminado, você começa a ver as imperfeições que nós temos. E agora, trazendo para a nossa vida espiritual, quanto mais nós nos achegamos a Jesus, quanto mais essa luz do mundo se aproxima de nós, quanto mais nós vamos tendo o desejo de conhecer Ele como Ele é. Não estou falando de placa de igreja, irmão. Não estou falando de religião. Estou falando de Jesus Cristo. Porque eu creio que quando anunciamos é Jesus. Não é anunciar a igreja onde eu congrego. Ótimo. Temos bons testemunhos para dar. Mas também eles vão chegar e vão encontrar imperfeições aqui entre nós. Agora, quando é anunciado Jesus, aí eles vão dizer que se estamos reunidos aqui, é porque nós temos chegado perto e próximo dessa luz, e temos visto as imperfeições que há em nós, e que nós queremos mudar. Aí nós convidamos eles também para mudarmos juntos conosco. Não os convidamos porque somos bons demais, porque somos perfeitos demais, porque não somos. E o interessante, sabe, Tiago, que o interessante é que quanto mais nos chegamos a Cristo e vemos as nossas imperfeições, porque a luz de Cristo, ela brilha, ela mostra, não tem como nos esconder. Nós sabemos aonde temos errado, nós sabemos as falhas que temos, nós sabemos do nosso pecado que às vezes tenta nos aprisionar de um certo jeito, e nós lutamos contra ele, mas não tem maquiagem nenhuma que tampa ela de Jesus Cristo. E quando nós vamos, quanto mais conhecendo, mais nós vamos vendo a nossa imperfeição, as nossas dificuldades e as nossas falhas. Pedro, quando Jesus, quando eles vão para a pesca ali, né, em Lucas trata disso, quando eles vão para a pesca ali, não pescam quase nada, praticamente nada, e depois Jesus manda ele voltar e lançar a rede, mas nós já ficamos ali a noite toda, mas sobre a sua palavra nós vamos lançar. De repente ele estava até incrédulo, né? Não sei, às vezes ele era incrédulo muitas vezes, assim como eu. Não sei você, mas às vezes ele estava incrédulo. Vou lançar lá para ver se realmente, mas vou lançar sobre a sua palavra. Então, se não der também, foi o Senhor que mandou. Quando ele vê e eles lançam aquilo lá, e eles começam a lotar aquele barco, aquela, né, embarcação de peixe, chamando pessoas para ajudar, e Pedro começa a ver aquilo assim, ele olha, ele chega diante de Jesus, próximo dele, e se prostra diante de Jesus. Afasta-se de mim, Senhor, afasta-se de mim, porque eu sou homem pecador. Irmãos, quanto mais eu e você nos achegarmos diante de Deus, ou diante dos irmãos, e começarmos a exaltarmos demais o que nós somos, exaltarmos demais a minha santidade. Olha, ele faz isso, mas eu não faço aquilo, ela faz, ou ele deixou de fazer isso ou aquilo. Toma cuidado com isso. Eu sei que você e eu não temos feito isso, mas vamos tomar cuidado para realmente não fazermos isso. Porque quando realmente nós estamos caminhando com Jesus, nós não nos exaltamos diante dos homens. Nós não dizemos que nós somos bons demais. Nós não dizemos eu não tenho pecado. Porque eu e você, irmãos, nós cometemos pecado, sim. Antes de acontecer isso com Jesus, as pessoas loucas ali para pegar Jesus, os fariseus, a hipocrisia reinando, loucos para pegar Jesus, temos que pegar ele de qualquer jeito, e pega uma mulher adúltera e leva até ele, e insistindo, e agora o que nós vamos fazer? A lei diz isso, mas eu não sei diz isso, e agora o que o Senhor diz? Cuidado, irmão, vamos tomar cuidado para não ficarmos assim uns com os outros. Por que você tem feito isso? Por que você faz isso? Porque diz isso, diz. Foi dito aqui de manhã, ame primeiro, mostre amor. O que Jesus fez? O que ele mostrou? Ele amou aquela mulher assim como ele me ama e ama você. E o sangue dele é poderoso e cobriu os pecados dela, assim como cobriu o meu, e cobre os meus e os seus até hoje.
Não há espaço para nos exaltarmos diante dos homens, porque nós começamos a reconhecer e conhecer as nossas debilidades, as nossas fraquezas, porque nós vamos chegando próximo da luz do mundo, que é Jesus Cristo. Não sou eu e nem você, irmão, nós somos chamados para ser luz para aqueles que ainda precisam chegar, mas a luz que tem que brilhar em nós é a luz de Cristo. Essa luz que traz clareza e mostra quem somos. Jesus é maravilhoso, e nós devemos tomar um cuidado tremendo quando eu disse aqui daquele do camarim e da maquiagem, porque ela apenas esconde por pouco tempo a realidade. Seguindo aí, no versículo 13 agora, então lhes objetivaram os fariseus: tu dá testemunho de ti mesmo. Olha os fariseus. Olha a luz que brilha em você e que brilha em mim. Tu dá testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Olha a reação deles. Questionaram a autoridade de Jesus e exigiram provas por Jesus afirmar ser a luz do mundo. Viram várias coisas, viram vários milagres que Jesus proporcionou, e ainda assim questionaram Jesus, querendo provas, para que ele provasse ser o que ele dizia ser. Líderes espirituais, cegos espiritualmente, que não conseguiam reconhecer a verdadeira luz diante deles, porque estavam cegos, tendo o próprio Cristo ao lado deles, eles não conseguiram enxergar Ele como Deus, o próprio Deus aqui na terra. Cheio de razões. E nós temos que tomar um cuidado grande, que pode nos levar também à cegueira espiritual, assim como foram daqueles fariseus naquele tempo. Talvez o meu ego pode estar me cegando, o seu, o meu orgulho. E sabe quando está tudo fechado assim na sua casa e parece que está tudo limpinho, aí entra aquela fresta do sol assim, ela vai lá em cima na estante e você olha e fala: não, está limpo é nada, está cheio de poeira. E você vai lá e fecha a cortina para parecer que está tudo limpo de novo. Não tem como fechar a cortina para Jesus, não. E nós sabemos aonde nós erramos. O grande apóstolo Paulo, quanto mais perto de Cristo, quanto mais ele foi conhecendo Jesus, ele chega a ponto de dizer: eu sou um dos miseráveis, eu sou um dos mais pecadores. Ele se considerou um dos piores pecadores. Porque realmente a luz de Jesus brilhou nele. Então, quando nos relacionamos uns com os outros, quando queremos ter intimidade uns com os outros, tem um assunto que tem chamado a atenção no meio do povo de Deus, da igreja, de termos intimidades uns com os outros, para sabermos das necessidades. É saber que nós devemos dar honra aos nossos irmãos. Nas dificuldades deles, nas fraquezas nossas, minhas, não é chegar e como só aquela fresta e meter um holofote gigante no meu erro, porque nós temos muito disso, né? De querer apontar o erro gigante do Rui aqui. Olha, ele está fazendo isso, mas ele é assim, assim, assim. E você? Você também está fazendo um monte de coisas em nome de Jesus, mas você também, irmão, não é perfeito ainda.
Nós estamos lutando em caminho à perfeição. Perfeito nós vamos ser só quando Jesus Cristo voltar ou nos chamarmos. Mas isso não vai me dar o direito de continuar escondendo a poeira para debaixo do tapete e dizendo, está tudo bem, eu vou escondendo aqui. Nós vamos lutar para limpar isso. E a importância de seguir Jesus é que Jesus é o único caminho, irmãos. É o único caminho para nos tirar e que Ele faz nos sair das trevas e entrarmos e andarmos na luz. A luz espiritual que Jesus oferece não é apenas um guia moral, é muito mais do que isso. É como eu disse aqui, a luz que Jesus quer que nós venhamos a revelarmos, irmãos, não é uma religiosidade, não é um ativismo religioso, não é uma placa de um local onde você vai, onde você frequenta, o que você tem feito, porque fala lá no Evangelho de Mateus, diz que, acho que é no Evangelho de Mateus, se não for os irmãos me ajudem aí, que diz que Jesus, quando ele fala, as pessoas chegam diante dele também e falam, Senhor, em seu nome eu fiz isso, em teu nome eu expulsei, eu fiz, ele não fala que não fez. Fizeram. Mas ele fala que, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Isso nos traz, pelo menos a mim, me dá muito medo, muito temor. Porque tudo que nós temos feito aqui, que nós estamos fazendo aqui, é em nome de Jesus, não é, meu cara? Nós fazemos em nome de Jesus, porque somente Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então, esse é um medo que nós devemos ter, porque somente a luz de Jesus pode nos libertarmos verdadeiramente. Conhecereis a verdade, e a verdade que é Jesus vai nos libertarmos das mentiras, das ilusões, da ignorância. Então, uma reflexão para que nós possamos sair daqui hoje, levando para casa, cada um consigo mesmo. A luz de Cristo está iluminando a sua vida, meu irmão? Em quais áreas você e eu ainda precisamos deixar a luz de Cristo brilhar? Em quais áreas da sua vida ainda há trevas? Ainda há aquelas coisas do oculto? A luz de Cristo tem brilhado na sua vida 100%? Na minha vida 100%? Que Deus tenha misericórdia de nós e que a luz de Cristo possa realmente resplandecer em nossas vidas. E assim sermos uma comunidade que tenha amor uns para com os outros, que tenha compaixão uns dos outros, que tenhamos misericórdia uns dos outros, que possamos sentir a dor uns dos outros, as dificuldades que uns outros enfrentam. Às vezes aquilo que é difícil para você, irmão, para mim é bacana, é tranquilo, mas isso não me dá o direito de dizer que isso é uma bobagem, porque se para você não é uma bobagem, para mim também não tem que ser uma bobagem. Se eu não consigo sentir a sua dificuldade, a sua tristeza e a sua dor em momento algum, eu já estou nas trevas há muito tempo. Porque Jesus, mesmo nas dificuldades das pessoas, nas angústias e nas lutas que elas tinham, que elas travavam, Jesus os amou. Aquele jovem rico, antes, quando ele vai chegar a Jesus, diz que primeiro Jesus o amou primeiro. E ele faz assim comigo e com você nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, naquilo que nós estamos travando uma guerra espiritual, para que a luz de Jesus venha resplandecer 100% em nossas vidas. Amém, irmãos? Essa era a meditação que eu tinha para nós aqui hoje, primeiro para mim, e assim quero compartilhar com a igreja. E eu vou pedir aos irmãos um minuto da atenção, é coisa rápida aqui, eu vou chamar a Geralda e o Roberto aqui, por favor.